Vou ficar escondido no cantinho aqui, que você só vai falar. Mas o homem ficou bonito essa camisa. Mas ele já é bonito, né? Mas vai lá. É ao som. A Daiane que o diga, né? Deus, irmãos, eu penso, irmãos, capaz de orar bem. Amém. Irmãos, antes de tudo, não sei como é que vocês se sentem, como que vocês, sabe? Mas eu vou ser verdadeiro diante de todos, na presença do Senhor. Isso não é fácil, cara. Eu quero muito fazer, sabe? Com todas as minhas forças, mas eu morro de medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Mas eu vou fazer. Eu espero que tudo que eu falar aqui está dentro da Bíblia. Se serviu ou se não servir, vocês não cobram de mim. Que está escrito aqui porque o Senhor quis que tivesse escrito aqui. E eu peguei com o meu coração que, independente se a palavra que foi pregada serve para você ou não deixa de ser a palavra de Deus. Ai, meu Deus. Não deixa de ser a palavra de Deus. Talvez hoje você precise de ser repreendido. Talvez hoje você precise de uma palavra de conforto, de carinho, de um abraço. De repente Jesus só quer que eu fale que Jesus te ama e você não estava esperando isso. Mas a palavra de Deus fala assim que Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não queria. Pedro não queria. Aí Jesus falou para ele: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Pedro, reconhecendo o erro que tinha cometido, o Senhor não lava só o pé, mas lava o pé, a cabeça, lava o corpo inteiro. Aí Jesus pega e fala assim: Pedro, vocês já foram lavados e remidos. Nesse momento eu só preciso lavar o seu pé. Meu Deus. Talvez você não vai entender agora, mas você vai entender lá na frente. Em nome de Jesus. Eu estava no serviço hoje e, por Deus do céu, vocês podem não acreditar, mas no começo de conversa eu vou ser bem curto e grosso. Eu não deu satisfação na minha vida para nenhum de quem está aqui. Mas eu sei o que eu senti e o que eu vi. Eu sabia que eu ia pregar hoje. Eu sabia que eu ia pregar hoje. E eu ficava assim: Senhor, eu sei que eu leio sua Bíblia tantas vezes, mas eu fico perdido na hora de falar. Porque é tanta informação, é tanta coisa. E aí vem na minha cabeça assim: você só vai falar sobre confiança. Eu falei, mas o que sobre confiança? Tantas coisas sobre confiança. Aí ficava na minha cabeça conversando comigo tantas coisas sobre confiança. E naquela hora eu até me engrandeci. Eu falei assim: vixe, vai ser forte, eu não vou esquecer. Eu cheguei em casa, deitei no sofá, fui tirar o cochilo. Quando eu levantei, o pastor Divaldo estava me procurando. Desliguei daquilo que eu estava pensando, comecei a preocupar com outras coisas. Aí depois passou o caminho, ele falou que eu ia pregar, eu falei, nossa. E a minha cabeça fugiu tudo que eu tinha ouvido no serviço. Estava trabalhando e eu recebi, porém eu não me lembrava de mais nada. E eu falei para Deus: Senhor, eu vou lá, eu vou falar sobre confiança do jeito que eu sei falar. Mas eu espero que o Senhor me ajude. Eu espero que o Senhor me direcione.
Então, eu vou trazer algo aqui hoje da palavra de Deus, mas que se concretiza na minha vida. Mas se o Espírito Santo falar com os irmãos, amém. Glória a Deus. Hoje eu estou feliz só de eu poder fazer isso. Mas eu espero que os irmãos não me julguem, porque eu estou falando comigo hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43. Meu Aleluia, Deus. Aleluia. Versículo 18. Diz assim, ó. Mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que eu fiz no passado, do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que já fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, Meu Deus. que logo vai acontecer. Veio. E de repente vocês verão que preparei um caminho no deserto. Glória. Maravilha. Farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que eu criei, para que fosse meu, a fim que me desse louvores ao meu santo e poderoso nome. Maravilha. Agora, nós vamos em João 13, ou melhor, João 14, seu versículo 1 adiante. João capítulo 14. Diz assim, ó: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitos quartos, diz na minha Bíblia, mas outros dizem há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já não teria lhes dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Meu Deus. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos o caminho. Não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com você, Felipe, e você ainda não me conhece. Meu Deus. Quem me vê, vê também o Pai. Por quê? Porque é que você diz: mostre-nos o Pai. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Meu Deus.
Também no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, na parte B do versículo à frente. Diz assim, ó. Melhor, vamos ler o versículo todo. Do versículo 16. Diz assim, ó. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Olhar orgulhoso. A língua mentirosa. Mãos que matam gente inocente. A mente que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. E a testemunha falsa que diz mentiras. E a pessoa que provoca brigas entre amigos. Esses são alguns versículos que eu recebi na minha vida. E quando nós estamos aqui no livro de Jeremias, o Senhor diz que nós temos que esquecer o que Ele fez no passado. E que agora Ele vai fazer uma coisa nova. Ele preparou um caminho no deserto. E nós estamos nesse caminho, um caminho do deserto. E muitas das vezes a palavra diz que o deserto é a escola de Deus. E só que no deserto existem dores, existem aflições, angústia, medo, desespero, tristeza, sede, fome, frio, calor. E é muito difícil de achar coisas boas no deserto. Mas a palavra de Deus diz que o deserto é a escola do Senhor. Meu Deus! E é nesse deserto, eu vejo olhando lá para trás, um cara ignorante, estúpido, brigão. Aí nós pulamos lá no livro de Provérbios. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, pés que provocam inimizade, se apressam para provocar a inimizade, mente que só planeja o mal. E não adianta, você pode ser o homem mais santo da terra, você continua sendo um pecador. E o olhar orgulhoso, irmão, é um dos maiores pecados que nós caímos. O que é o olhar orgulhoso? É quando você olha para uma pessoa e se sente maior do que ela. É quando você olha para uma pessoa e acha que ela não é compatível ao seu caminho. Se eu bebo nesse copo, eu sou porco o suficiente para você beber no mesmo gole que eu. Se eu sento neste sofá, você não tem a capacidade de sentar, porque você tem nojo de respirar do mesmo ar que eu. Se eu quero preparar uma comida, porque foi feita pelas minhas mãos, você não pode comer. Sabe por quê? Porque você tem um olhar orgulhoso. Você é ouro com riscas de prata. E eu não passo de um monte de barro. Com ferro enferrujado. Com, sabe, ruídos de ferrugem. A
E a ferrugem não pode tocar na sua prata, que vai manchar. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Quem é Jesus, irmão? Quem é Jesus, irmão? Oh, irmão, aleluia, glória a Deus. Quem é Jesus, irmão? Jesus não é o glória a Deus. Jesus não é o aleluia. Jesus não é o louvor. Jesus é o amor que une os irmãos uns para com os outros. Jesus é aquele irmão que se providencia a fazer a comida querendo te agradar. Jesus é o irmão que prepara o copo de água, mesmo que esteja sujo, mas é para saciar a sua sede. Aleluia. Mas o olho orgulhoso, a língua venenosa, impede você de saciar a sede que tem te corroído, porque você se acha prata e ouro num montulho de ferrugem. Meu Deus. Meu pai. Pegou? Pega aí, Jesus. Foi dito aqui, abre a boca para falar do irmão, mas esquece que você também tem defeito. Abre a boca para dar um tapa na cara do outro, mas Jesus mandou você dar uma face. Tá achando que eu tô falando alguma coisa pra vocês aqui? Isso é comigo mesmo. Porém, se dói, doa quem doer. Eita, glória. Chora devagar, Senhor. Na cara nós fala que ama, mas no oculto odiamos. Ninguém ama tá nem de perto. Eita, glória. Na cara carrega Jesus, mas nas costas tem um Satanás te fazendo de cavalo toda hora. Sangue de cordeiro. Irmãos, eu passei por uma vida que eu vi tantas coisas. Eu tive momentos muito loucos. Eu só não sabia o que estava acontecendo. Até hoje tem certas situações que eu não consigo entender. Mas como foi? Pedro não queria que o pé fosse lavado. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Como que o dono de tudo para lavar meu pé? Você é doido, misericórdia. Porque eu vou levar uma 100 chibatada lá no céu, Pedro, só de ter tocado no meu pé hoje. Não, Pedro, pelo contrário, você vai ter uma honra, sabe por quê? Eu tô te ensinando que você vai prosseguir caminhando e levando. Nós falamos que confiamos no Senhor, irmão. O Senhor morreu na cruz por amor, irmão. Verdade. O Senhor morreu na cruz por amor, irmão. Nós não conseguimos amar nem nosso cônjuge de verdade com todo o coração. Meu Deus. Deus não te obrigou a ficar com ele. Deus te deu um mundo com bilhões de homens, bilhões de mulheres. Porém, o desejo é o mais alto. E agora? Assume sua responsabilidade que você mesmo escolheu. Eita, glória. Tá achando que se você mudar o casamento, se você mudar a amizade, tudo muda? Onde o cavalo vai, o cavaleiro tá nas costas, mano. A gente que tem que se transformar. A gente que tem que mudar. Ah, mas o outro é estúpido. O outro é um trouxa, um otário, um arrogante. Seja por ele o que Cristo tem de você, dentro de você. Não seja por ele aquilo que ele é contigo, mas seja aquilo que Cristo é com você. Não seja para ele o mal que ele é para você, mas seja o bem que você é. Aí,
Eita, glória, aleluia, Jesus. Cuidado, você dando 10. A minha mulher tá aqui e não deixa eu mentir. Às vezes eu não tenho nada. Mas se eu puder, eu quero fazer tudo, irmão. Sou desesperado. Tá acontecendo um negócio lá da igreja. Às vezes eu fico até bravo. Hoje eu tava numa angústia louca, desesperado. Porque o pastor Edivaldo ficou de fazer o culto. E hoje eu tinha conversado com o pastor Ricardo. Falei, nossa, eles vão fazer, mas eles não decidem logo cozinhar meus miolos. Só que eu não posso tomar a posição de frente, porque é o sonho deles e eu só tô na minha carreata, né? Mas tava queimando ele, eu preciso fazer. Aí, calma, amor, você não tem nem condição, não tem problema, eu dou um jeito, eu arrumo, eu consigo. Deus me deu força, eu ligo aqui, ligo ali, eu cato um trem ali e falo, eu vou fazer. Desesperado. Primeiro pra agradar meu Deus. Depois para agradar as pessoas que vivem à minha volta. Tem os meus perrengues, cara, que tem. Não é porque Deus deu um cargo de pastor para mim que eu deixei de ser ser humano. Pastor Ricardo às vezes tem mania de dizer para mim assim, com criança na fé espiritual você dá leitinho. O pastor é paulada, beleza? Mas hoje eu falo até aqui na frente dele, sem medo. Eu ainda continuo sendo ser humano. Eu nunca vou deixar de ser criança. A própria palavra de Deus diz. Quando era criança, eu fazia coisas de criança. Me tornei adulto, faço coisas de adultos, mas não deixo de ser criança. Não vou deixar de ser criança, não. Tenho medo, choro, faço besteira. O bem que quero fazer não consigo, olha, você vê, tentando lutar, fazer tudo que eu posso, não consigo. Mas o mal, muitas das vezes, quando eu vi, eu já fiz. Glória a Deus. Como podemos dizer que confiar no Senhor, se a primeira luta, a primeira angústia, nós já quer deixar tudo. E eu não estou falando aqui de deixar a igreja, eu não estou falando aqui de deixar ministério, eu estou falando aqui de deixar o grandão. Eita, Deus. Deus não serve mais, irmão, se não der certo para você. Deus não serve mais, irmão. Você esquece que tudo que você está vivendo é Ele. Sabe essa água aqui que quando seca, sede, de um calor lascado, vem de lá, irmão. A palavra de Deus fala assim que quando nós estamos com aflição, as coisas acontecendo é para nós olhar para os montes, que de lá virá o nosso socorro. Sabe por quê? De trás dos montes tem um céu que existe um Deus grandão lá. A palavra fala que os discípulos foram para o mar. Jesus foi para o monte orar. E lá do monte, sabe o que acontece? Jesus intercedia para eles lá no meio da tempestade. E na hora que o bicho pegou, Jesus foi lá e caminhou sobre as águas para alcançar eles. Ainda teve um que duvidou. Não todos, mas teve um que não, peraí, eu tenho que ver se for o Senhor mesmo. Deixa-me ir ter contigo. Então vem, velho. Você tem força? Você confia o suficiente? Então vem. Maravilha, Jesus. Nós é igualzinho, irmão. Dentro do barco, Pedro confiou. Aleluia. Lá tava todo mundo, não tava? Os 12. Todo mundo confia. Eu confio, Senhor. Então vem, Pedro. Aí levanta a perninha, ó. Eu vou mesmo, hein? Eu vou. Eita! Pedro não vai. Eu devia ter vindo. Pedro, só Jesus que pode, não faz. Não, eu vou. Ele tá falando que é o mestre, eu vou. Meu Deus! E foi pra todo mundo. Mas quando não tinha mais ninguém perto,
Ninguém? Que isso, irmão? Que isso? Se tem uma igreja que você serve a Deus. Mas se não tem igreja, você não serve mais. Eita glória! Você não está servindo Deus para Deus. Você está servindo Deus para mostrar para a igreja que você ora, para mostrar para a igreja que você é profeta, para mostrar para a igreja que você tem revelação, para mostrar para a igreja que você tem o Espírito Santo. Espírito Santo! Mano, pega aí. Espírito Santo é o Consolador, irmão. Palavra de o Espírito Santo é o Consolador. E o Consolador é aquele que na hora que você está triste, ele te consola. Cai. Ele te consola, irmão. Tá achando? Eu pulei de bilhões de igreja e não saí da presença. Meu Deus! Eu não estou na mesma igreja, mas eu ainda estou na presença. Glória! Eu sofri, eu machuquei, eu chorei, mas o Consolador me manteve na presença. Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Aleluia! Nossa! Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém conhecerá o Pai. Tá achando que Jesus quer pregador, irmão? Tá achando que Jesus quer um irmãozinho amoroso? Jesus quer um homem fiel a Ele. Eita. Fazer a obra é só uma maneira de nos manter focado nele. Meu Deus. Maravilha. Ajudar o irmão é uma forma de mostrar que ele ama todo mundo e que ele está focado em cada um de nós. Assim como nós não estamos focados nele. Nosso foco é fazer bonito para os outros, irmão. Quer fazer bonito para o Senhor, sim. Mas de 100%, 20% é para Jesus. O resto é para os humanos. Mas, irmão do céu, isso aqui é muito forte. Mas Jesus se entrega inteiro, irmão. Inteiro, isso aqui é inteiro. Além de dar água, comida, a terra, o planeta, estrela para nós contemplar, irmão, aquilo ali. Quantas pessoas estão numa prisão subterrânea e não conseguem ver nem a luz do dia. Mas o Senhor Jesus dá para nós todo dia. E a primeira coisa que alguém fala que você não gosta, você pode errar, irmão, pode achar ruim. Jesus achou ruim lá quando o povo estava lá fazendo merda no templo. Seus cambados de serpente passam metendo pé nas mesas. Jesus, irmão, por quê? Ele não gostou do que viu. Mas só que depois ele mesmo voltou lá para pregar a palavra para cada um deles. Mas pode se angustiar. Mas pode, às vezes, querer se afastar de algo para se recompor, irmão. Mas nós não podemos afastar da presença. Como podemos nós dizer que queremos a salvação se a primeira merda que acontece na nossa vida nós não queremos mais Jesus? Vocês acham que isso é fácil pra mim? Essa mulher caminha comigo faz tempo, ela sabe quantas coisas eu já passei. Pessoas me machucando, me ferindo. Um dia o pastor Ricardo falou pra mim que o irmão falou pra ele assim, ó. O irmão lá falou assim, que seu abraço é sincero. Você sabe por que o meu abraço é sincero? Que eu desejo a amizade todos os dias. Sabe, a minha própria mãe tem testemunhas aqui dentro. A minha própria mãe, muitas das vezes, se vira comigo até hoje. Sabe o que eu faço? Vou lá e dou um abraço. A minha própria mãe não me quis. E no mundo de hoje, se a mãe rejeita o filho,
O filho quer matar a mãe, quer se vingar, quer crescer com a desgraça do entulho do demônio no coração. Mas sabe o que o Consolador me deu mesmo que eu não estava conhecendo o grandão? Mas o Espírito Santo age na humanidade. É eles que não entendem. Sabe o que me deu? Doeu quando sua mãe te rejeitou, não doeu? Doeu. Então não rejeita ninguém, não. É, Deus. Eita. Doeu o dia que o seu tio te deu um soco na cabeça, não doeu? Doeu. Então não dá soco em ninguém, não. Doeu o dia que você teve fome e pediu um prestado ali, um pouquinho ali, todo mundo virou as costas, você não doeu? Doeu. Então não deixa de dar nada pra ninguém, não. Senhor, mas como assim? Aí eu vou cedendo tudo que eu tenho, porque eu trabalho para me viver. E eu vou cedendo o que eu tenho, daqui a pouco eu vou... Confia em mim. Eu te dou saúde. Eu te dou graça. Te dou ideias, inteligência, capacidade, força, determinação. E eu só quero assistir a sua vida, meu filho. Te dei a oportunidade de viver, mano. Choramos pelo trabalho, reclamamos pelo emprego, reclamamos da vida. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa que talvez vocês podem não dar bola ou até achar que eu tô falando demais. Mas a nossa vida é uma novela nas mãos do Senhor. Só que a diferença é que eu e você sentam para assistir a novela. O Senhor é o diretor. E o diretor, quando o ator erra, é pra beijar na esquerda, o ator vai lá e beija em pé. Opa, corta, para, não, Cena 2. É pra direita, filho, ó. Beija assim, ó, faz biquinho, ó. Não, senhor, mas eu vou fazer bico pra beijar, não quero beijar essa mulher feia, não. Não, mas é a cena, eu tô pagando, proporcionando pra que você faça o biquinho. Faz o biquinho melhor que você tiver. E se você fizer um bico além daquilo que eu quero, eu vou pagar o dobro. Sabe por quê? Eu li um versículo na palavra de Deus, isso muito ruim para guardar os capítulos, que fala assim, ó, sobre as mulheres. Que a mulher se reverencia ao marido, não porque Deus quer mostrar poder e essas coisas, é porque na presença dos anjos, a mulher tem que mostrar respeito ao marido. Porque, irmão, nossa, isso aqui é forte demais. Irmãos, nossa vida é testemunhada pelos anjos. Vocês sabiam que Deus usa nós? E os anjos são a plateia que está assistindo. Através de nós, Deus também ensina os anjos dele. Que a mulher respeite o seu marido, para que na presença dos anjos, tudo seja como o Senhor fez para ser. Ou seja, Deus falou que o homem ia fazer, que a mulher ia fazer, e se os anjos estão lá assistindo, tem que ser feito. Sabe por quê? Para que não aconteça outro Lúcifer. Para que não aconteça outra revelação contra o próprio Deus. Então tem que ser feito, porque Deus é poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite, aprendemos a confiar no Senhor verdadeiramente, irmão. Não é qualquer coisa desta terra que possa entulhar os vossos corações. Já disse, não se trata de ministério, igreja, não se trata de homem ou de mulher, se trata de Cristo Jesus. Eu tenho mania de falar onde eu vou. Nós carrega o nome de Jesus Cristo. Esse nome foi
Foi trabalhado pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra, para que este nome fosse zelado por todo o universo. E quem é eu e você para descaracterizar esse nome com alguma coisa na terra? Será que nós temos a noção do tamanho do universo e reverencia a este nome? Para nós achar que nós podemos simplesmente, eu vou carregar Jesus, chega ali, desonra esse nome? Será que tem noção? Se não tem, a partir de hoje passa a ter. Porque a palavra diz que no último dia ele vai ser o juiz, irmão. Ele é o nosso advogado hoje, mas mesmo assim, de vez em quando ele julga umas causinhas, porque tá pegando encaminhamento de juiz, irmão. Eu tô falando isso aqui por mim mesmo, que eu também sou difícil. Mas foi o que eu disse. Independente do que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu não arredo meu pé da presença de Deus, seja na minha casa, seja no meu serviço, seja na rua, seja na igreja, seja onde for. Ele sempre vai estar aqui comigo. Aleluia. Apanhei muito. E às vezes eu falo até assim, eu vou parar. Aí todo mundo, você vai parar, não sei o quê. Parar com aquela igreja que eu não tô dando conta daquilo, que eu preciso afastar para me recompor minhas energias. Mas as minhas orações permanecem além, irmão. Meu Deus! A minha reverência Aleluia! permanece lá todos os dias. Eu não oro a Deus de cara no sofá. Eu não oro a Deus de cara na cama. Eu oro a Deus com a testa no chão. A Bíblia fala que é com o rosto no pó. Em nome de Jesus. Que essa palavra fica no coração fica no coração de cada um. Irmãos,